Frederic Bastiat. O que se vê e o que não se vê. Argélia. Olhem só 4 oradores disputando a tribuna. Primeiramente falam todos ao mesmo tempo. Em seguida, um após o outro. O que disseram? Com certeza coisas muito bonitas sobre o poderio e a grandeza da França, sobre a necessidade de se plantar para colher, sobre o futuro de nossa gigantesca colônia, sobre a vantagem de descarregar bem longe o excedente de nossa população, etc. Magníficas peças de eloquência, sempre ornadas com esta peroração: aprovai 50 milhões, mais ou menos, para se construírem na Argélia portos e estradas, para se levarem colonos para lá, levantar-lhes casas e desmatar os campos. Dessa forma estareis aliviando o trabalhador francês e estimulando o trabalhador africano, fazendo ainda frutificar o comércio de Marsella. Tudo é lucro. Pois bem, isto é verdade, se só se considerarem os tais 50 milhões a partir do momento em que o Estado os gasta, se se olhar para onde vão e não de onde vêm, se só se levar em conta o bem que vão fazer ao deixarem os cofres do tesouro e não o prejuízo que ocasionaram, ou, além disso, o bem que foi obstado, fazendo-se com que entrem primeiro nos cofres do governo. Sim, dentro deste limitado ponto de vista, tudo é lucro. A casa construída na barbaria é o que se vê. O porto cavado na barbaria é o que se vê. O mercado de trabalho criado na barbaria é o que se vê. Alguns braços a menos na França é o que se vê. Um grande movimento de negociantes em Marsella é sempre o que se vê. Mas há outra coisa que não se vê. É que, os 50 milhões gastos pelo Estado não podem mais ser gastos como seriam pelo contribuinte. De todo o benefício atribuído à despesa pública executada, deve-se deduzir todo o prejuízo causado ao se impedir a realização da despesa privada. A menos que se possa dizer que o nosso Jacques Bonhomme não tinha o que fazer com as moedas de 100 soldos que ele ganhou e que o imposto lhe roubou. Afirmação absurda. Se ele se deu o trabalho de ganhá-las é porque tinha a esperança de delas se servir. Ele teria mandado tirar a cerca do seu jardim e agora não pode mais fazê-lo. Isso é o que não se vê. Teria mandado adubar suas terras e agora não pode mais. Isso é o que não se vê. Teria ampliado sua choupana e agora não pode mais. Isso é o que não se vê. Teria comprado mais ferramentas e agora não pode mais. Isso é o que não se vê. Teria se alimentado melhor, vestido melhor, teria dado mais instrução aos seus filhos, aumentado o dote de sua filha e agora não pode mais. Isso é o que não se vê. Teria feito um seguro de vida e agora não pode mais. É o que não se vê. De um lado, estão os benefícios que lhes são tirados e os meios de ação que foram arrancados de suas mãos. De outro, o trabalho do roceiro, do carpinteiro, do ferreiro, do alfaiate, do professor de sua cidade, que ele teria fomentado e que se acha anulado. É sempre o que não se vê. Conta-se muito com a prosperidade futura da Argélia. Que assim seja. Mas que se leve em conta também o marasmo que, em consequência dessa esperada prosperidade, faz-se abater sobre a França. Mostram um florescente comércio marselhês. Mas se ele se desenvolve à custa do imposto pago pelo contribuinte, eu posso apontar, com a outra mão, uma igual quantidade de negócios que não está indo para a frente no resto do país. Dizem, olhem só um colono levado para a barbaria. É um alívio para a população que permanece no país. Eu respondo, como seria isso possível se, ao se transportar esse colono para a Argélia, está-se também levando para lá 2 ou 3 vezes o capital que o teria feito viver na França? O único objetivo que tenho em mira é fazer compreender ao leitor que, em toda despesa pública, por detrás do benefício que aparentemente ela traz, existe um prejuízo mais difícil de ser discernido. Usando o melhor da minha habilidade, gostaria de levar meu leitor a adquirir o hábito de ver um e outro aspecto, e de tomar consciência de ambos. Quando uma despesa pública é proposta, há que se examiná-la atentamente, abstraindo-se do pretenso incentivo ao trabalho que dela vai resultar, pois esse incentivo é uma quimera. O que a despesa pública faz com relação a isso a despesa privada o teria feito também. Portanto, o interesse do trabalho é irrelevante. Não é objeto deste texto apreciar o mérito intrínseco dos gastos públicos feitos na Argélia. Mas não me posso furtar de fazer uma observação geral. É que a presunção é sempre desfavorável aos gastos coletivos feitos por vias de imposto. Por quê? Eis a resposta. Primeiramente, a justiça é sempre um pouco atingida. Assim, visto ter Jacques Bonhomme suado para ganhar sua moeda de 100 soldos, objetivando alcançar alguma satisfação, e no mínimo aborrecido que o fisco intervenha para tirar de Jacques Bonhomme essa satisfação e conferi-la a outrem.
É claro que cabe ao fisco ou a quem age em nome dele apresentar boas razões para tal. Nós já vimos que o Estado dá uma detestável justificativa quando diz: com esses 100 soldos abrirei mercado de trabalho para outros trabalhadores. Pois Jacques Bonhomme, assim que sua catarata ficar curada, não deixará de responder, com a breca: com esses 100 soldos eu daria trabalho eu mesmo a esses trabalhadores. Posta de lado essa razão, as outras se apresentam em toda sua nudez, e o debate entre o fisco e o pobre Jacques se acha muito simplificado. Se o Estado lhe diz: eu te tiro 100 soldos para pagar ao policial que te protege, para pavimentar a rua por onde passas todos os dias, para indenizar o magistrado que faz respeitar em tua liberdade e tua propriedade, para alimentar o soldado que defende nossas fronteiras, Jacques Bonhomme pagará o imposto sem dizer nada ou me engano muito. Mas se o Estado lhe diz: eu te tomo esses 100 soldos para te dar 1 centavo de prêmio no caso de cultivares bem tua terra, ou para ensinar a teu filho o que não queres que ele aprenda, ou para que o senhor ministro acrescente 1/100º prato ao seu jantar, eu te tomo esse dinheiro para construir uma cabana na Argélia, com a condição de te tomar 100 soldos a mais todos os anos para manter por lá um colono, e outros 100 soldos para manter um soldado que guarde o colono, e outros 100 soldos para manter um general que guarde o soldado, etc. Parece-me ouvir o pobre Jacques Bonhomme exclamar: esse regime legal, muito autoritário, parece-se muito com a lei da selva. Ao prever a objeção, o que faz o Estado? Embaralha todas as coisas e apresenta essa justificativa detestável que não deveria ter nenhuma influência na questão. Fala do efeito dos 100 soldos sobre o trabalho, mostra o cozinheiro e o fornecedor do ministro, mostra um colono, um soldado, um general vivendo com os 5 francos, mostra, enfim, o que se vê. E, enquanto Jacques Bonhomme não tiver aprendido a lançar a vista sobre o que não se vê, será sempre um bobo. É por isso que me esforço por lhe ensinar com muitas repetições. Do fato de os gastos públicos deslocarem o trabalho sem aumentá-lo, resulta contra esses gastos uma segunda objeção bem grave. Deslocar o trabalho é o mesmo que deslocar os trabalhadores, é perturbar as leis naturais que regem a distribuição da população sobre o território. Quando 50 milhões são deixados para o contribuinte, como esse está por toda parte, esse dinheiro oportuniza trabalho nas 40.000 municipalidades da França. Esse dinheiro age retendo cada um na sua terra natal e se reparte por todos os trabalhadores possíveis e por todas as indústrias imagináveis. Mas se o Estado tira esses 50 milhões dos cidadãos, acumula-os e os gasta em um projeto determinado, ele atrai para esse projeto uma quantidade proporcional de trabalho deslocado, um número correspondente de trabalhadores tirados de sua terra natal, população flutuante, desclassificada e, ouso dizer, perigosa, quando o dinheiro acaba. Na realidade, o que acontece é o seguinte, e eu entro aí no meu assunto: essa atividade febril e, por assim dizer, lançada sobre um espaço estreito aparece diante de todos os olhares, é o que se vê. O povo aplaude, fica maravilhado com a beleza e facilidade dos procedimentos e pede a sua repetição e a sua extensão. O que ele não vê é que uma quantidade igual de trabalho, provavelmente mais útil, foi impedida de ser criada em todo o resto da França.